Desalienados da nossa realidade nacional, as péssimas condições de ensino, professores com péssimas qualidades. A grande maioria dos universitários brasileiros é da classe média. Nós procuramos viver da melhor maneira possível. A nossa ambição é a ambição normal de uma família pequena burguesa. Nós queremos ter bens, armazenar bens, queremos viver bem em suma. Quanto aos filhos, que eles fossem formados, fossem pessoas importantes e realizadas. No plano familiar, os pais procuram impor ao estudante como valor a ideia de ascensão social. Através dos laços de dependência, o jovem desenvolve-se de acordo com os padrões e valores da camada social a que a família aspira a pertencer. Assim são criadas as condições favoráveis de ascensão da família como um todo. Minha família mora no interior de Ribeirão Preto e eu deixei-os a questão de quase 2 anos para vir estudar aqui. Sempre tivemos a maior boa intenção de que ele cursasse uma faculdade e que ele fosse muito além das nossas possibilidades. E nós damos graças a Deus que ele está se dando bem e contando com uma retaguarda que é os seus pais. O meu desejo é que ele tenha muito conforto na vida, né? Que ele não passe os apertos que os pais passaram. Porque nós queremos que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos, se chegarmos até lá, né, sejam mesmo de fato o futuro da nação. Em relação a essa parte da família, o que existe aqui na minha família é uma identificação quase que total do ponto de vista éticos, morais e tudo relativo a isso. O ideal de todo pai é que os seus filhos se formem, estudem e sejam alguma coisa na vida para que tenham uma herança que é justamente o preparo. Que isso ninguém rouba, que ninguém tira, que fica para a eternidade, né? Esse é o ideal que todo pai tem, que seus filhos sejam alguma coisa na vida. Bom, a grande ambição da minha família sou eu mesmo, porque tudo converge para mim. E eu praticamente fui criada dentro de uma redoma de vidro. Eu tive uma vida assim muito presa. Desde a hora em que eu entrei à faculdade, foi que tudo se abriu, uma visão nova. E isso representou para mim como se eu fosse um passarinho que tivesse saído de uma gaiola. Eu levava uma vida assim de conformação, obedecia mais ou menos à vontade dos meus pais.
A partir então da minha vinda para cá, em contato com outro meio, eu modifiquei e a minha família permaneceu naquele modo de como vivia. Bom, para mim, antes de entrar na faculdade, o ideal da carreira do advogado representava, assim, um ideal de defender as liberdades e defender tudo aquilo que estava sendo oprimido. Hoje, por exemplo, um advogado tem que lançar a mão de tudo quanto é meio ilícito, desonesto, praticamente desonesto, né? Embora seja tido como válido nos meios da profissão. A gente parece que olha o direito assim como uma coisa inócua e, né? Parece que a gente dá vontade de abandonar e prestar um outro curso. Quando eu entrei na faculdade, a minha intenção, sem a menor sombra de dúvida, era fazer psicologia clínica. Só que depois de um ano de estágio numa clínica de gente rica, e depois de meio ano de estágio no Hospital das Clínicas, eu me desiludi totalmente. Fui chegar à conclusão que a psicologia ou é para curar a gente rica que não tem dores nenhumas, ou então não adianta de nada. Quem vai para o Hospital das Clínicas não tem condições de fazer absolutamente nada. E a única coisa que a gente pode fazer é verificar o problema. Para um país subdesenvolvido, mesmo em matéria de tecnologia, as perspectivas são negras. Ou seja, nós sempre vamos viver a reboque do país que está sustentando tecnologicamente o nosso parque industrial, no caso. O estudante, ao idealizar a sua carreira, pretende modificar o padrão profissional vigente. Choca-se, porém, com barreiras socioeconômicas que o impedem de pôr em prática a carreira idealizada. Este obstáculo provoca a sua conscientização, fazendo com que suas lutas de reforma de curso e de currículo passem a revestir-se de uma extensão maior. O operário tem a vida totalmente definida em termos da sua situação de trabalho. Na medida que tal situação oprime, ele age visando suprimir a opressão. Já a classe média vive apenas parcialmente a situação do trabalho. Em consequência, só pode acolher também parcialmente os seus efeitos opressivos. Mais ainda o estudante, cujas preocupações se voltam exclusivamente para a sua formação profissional. Eu exerço diversas atividades na qual eu ganho alguma coisa. Agora, o salário não digo que não seja merecido, mas o que compensa é o que eu aprendo, os conhecimentos que eu adquiro no que eu faço. Eu trabalho em banco e já disse que o teu salário não é nada bom. O que eu ganho é exclusivamente para me sustentar e ao curso, assim mesmo, com grande dificuldade. Mas é através do trabalho que se redefine a vinculação do estudante. Não mais ao nível restrito das relações familiares, mas ao nível de classe. O número de universitários tem aumentado bastante, então é preciso que a sociedade brasileira se prepare para absorver toda esta mão de obra especializada que está surgindo. Caso ela não se prepare para isso, caso ela não aceite esse desafio, nós teremos uma crise de proporções desastrosas, porque não vai ser o problema de simples operários e camponeses famintos, e sim de profissionais conscientes sem emprego. Meu objetivo é procurar criar, dentro do meu partido que eu presido, uma ideia que seja mais de acordo com os reais objetivos do povo brasileiro. Eu acredito no desenvolvimento econômico do Brasil, eu acredito na justiça social, acredito na liberdade, eu acredito na democracia. Não, nada de socialismo. Vocês empregam o socialismo com uma facilidade incrível. Nos Estados Unidos, um país que se fala imperialista, é o país que mais tende ao socialismo. O estudante é a camada mais independente de qualquer sociedade. Ele não precisa saber se o gerente do departamento dele vai achar ruim que ele está berrando na rua e está sem gravata, ou está gritando contra os próprios interesses da firma. Ele, apesar de precisar ganhar a vida no futuro, como estudante ainda, ele não está se preocupando com isso. Então, como a camada mais independente é que eles são combatidos terrivelmente.
Porque pelo desligamento deles, às vezes, interesses, os estudantes têm desprendimento de poder pensar livremente. A universidade está em crise. O problema da UNE, então, nesse contexto, é esse. Foi extinta a UNE. Extinta a UNE. A UNE que está um congregado de rapazinhos aí, um tanto quanto imberbes. A gente sabe, nota e comprova que há uma subversão lá dentro, que havia agitação, que havia subversão das mais pertinentes dentro da UNE. Nós estamos vivendo uma revolução capitalista. Tudo que existe em termos de pregação socialista ou equivalente é puro folclore. O estudante, como parte privilegiada desse povo que não tem acesso ao ensino, tem como responsabilidade fundamental lutar para que um maior número tenha acesso à universidade. E deve estar consciente de que a sua participação não pode estar desvinculada do povo. O estudante, nós sabemos, não é ele que lutará por uma revolução de fato no país. Ele tem que se aliar às classes trabalhadoras para se ter realmente a instalação do povo no poder e não dessa elite que é completamente perniciosa. O estudante, num momento, consegue enxergar criticamente a família, a classe, o sistema, idealizando um mundo melhor. O valor desse mundo depende do grau de consciência do jovem que o imagina. No entanto, sua luta para esse mundo melhor é amortecida pela ascensão familiar com a qual se identifica, pelo projeto de carreira que se vai amoldando a estrutura, em suma, pela vinculação à classe e pelos condicionamentos do sistema. A sequência trabalho, estudo, carreira o esfacela como ser atuante ou o engaja definitivamente. Tratar com humanidade seus colegas e os servidores da universidade. Cumprir as ordens emanadas das autoridades universitárias. Artigo 2º. Aos alunos é vedado apresentar-se embriagado, praticar ato atentatório à moral e aos bons costumes, praticar jogos proibidos, guardar, transportar ou utilizar arma ou substância entorpecente. Artigo 7º. O aluno poderá ser suspenso como medida preventiva pelo prazo máximo de 60 dias, sempre que o seu afastamento seja necessário para a averiguação de irregularidades. Com isso, eles conseguiram tornar a turma ainda mais revoltada e aumentou muito a movimentação aqui dentro. Reunindo-se estudantes, vão discutir entre si, vão ter um contato muito mais direto. Integração muito maior. Aqui é uma integração muito maior do que é possível haver na faculdade. O problema, na minha opinião, é de caráter conceitual. Essa universidade foi criada pelo Armando de Salles Oliveira com um espírito bastante moderno e progressista. Ou seja, de que o indivíduo entra aqui e não vai ter uma formação apenas específica de técnico, mas também uma formação humana. Agora, me parece que essa não é a opinião dos homens da reitoria. Para eles, isso daqui é como um tumor dentro da universidade. Eles não querem que o cara se forme humanamente. Porque para isso a solução do Brasil é tecnológica. Para nós não é política. É claro que cada política se implica numa tecnologia. Mas antes de tudo política. Eu acho que o indivíduo que viveu dentro de uma universidade decente pode se sentir bem, mesmo tendo um emprego bom, vendo a miséria em volta dele. Porque na medida em que eles privam a gente do conhecimento de, enquanto uns
têm excelentes empregos, outros vivem na miséria, eles estão contribuindo para a segurança deles, ou seja, a formação de indivíduos que só pensam no próprio emprego, eu estou bem, e não interessa o resto. É uma política de classe. Portanto, a solução também é de classe. Nós não queremos uma faculdade alienante, alienada, como seria a faculdade enquadrada dentro de um Mexite. Formando os técnicos simplesmente. À medida que nós fazemos nossas reivindicações, discutimos sobre o Mexite e não o aceitamos, discutimos sobre problema curricular, que seja, problema profissional, você sabe que nós temos problemas enormes de currículo mesmo, né? De professores fósseis. Né? Os problemas são enormes. E se nós vamos discutir, estudar o porquê esse problema curricular, esse problema profissional, qualquer problema que seja que entre dentro de nossa luta reivindicatória, esses problemas por si têm uma conexão política. Então, quando nós reivindicamos e nossa reivindicação não é atendida, lógico, a revolta é muito maior. Depois de um Mexite, a gente vê outra coisa aparecer. Né? Talvez Suplicy, depois em Decreto Aragão, né? Os problemas se multiplicam. Né? Então, nossa luta reivindicatória aumenta. Né? E nossa luta reivindicatória tem uma conexão política em si. A posição nossa é diferente da deles. Nós não somos atendidos. Ao invés de sermos atendidos, vem a opressão. O Brasil só uma revolução funciona. Agora nós temos um papel dentro dela, que não é o papel de fazê-la, mas de colaborar com ela, de andar em paralelo com ela. Quem faz revolução, para mim, que soluciona o Brasil é o operário camponês. Essa esperança tem que existir, porque uma transformação virá, né, as contradições de nossa sociedade, mesmo aqui, nossas contradições do nosso meio estudantil, que nos atinge diretamente, se tornam assim insuportáveis. Né? E no contexto geral, elas vão se tornando cada vez mais insuportáveis. A solução dos problemas que a gente tem é só na medida da substituição desse sistema, dessa sociedade, por uma sociedade onde os trabalhadores detêm os meios de produção, porque só a sociedade pode permitir que a universidade seja aberta, que a universidade seja livre, tenha assim um acesso a todo o povo. A chave da nossa força está em nós nos organizarmos em grande número, e isso supõe, portanto, que todos os colegas se interessem, não se alienem, se interessem em lutar em torno dos seus problemas específicos, porque todos eles desembocam na mesma luta política. Nenhum homem ou instituição pode colocar-se acima do povo norte-americano e de nossos homens uniformizados que estão defendendo a nação em todo o mundo, disse Johnson. Como también de todas las instituciones y hombres de buena voluntad. Estoy en gran parte debidas a la iglesia.
ensino melhor. Carrément. C'est avec des moyens iguais que quer o mais emprego. Sociedade de classe, por ensino melhor, mais emprego. Abaixo sociedade de classe, para ensino melhor, lutamos por abaixo das classes, ensino melhor, por mais certo. Sociedade de classe, lutamos por ensino melhor. Abaixo ensino melhor, ensino melhor, Son otras partes del mundo. Ensino melhor, lutamos por mais emprego. Abaixo sociedade de classe, lutamos por ensino melhor, lutamos por mais emprego. Abaixo sociedade de classe, lutamos por ensino melhor, lutamos por mais emprego. Abaixo sociedade de classe, lutamos por ensino melhor, lutamos por mais emprego. Dem Klima muda as classes, vivo problema de la humanidad. Como dizia Marx, esta é uma luta entre passado e futuro. Operário no poder! Operário no poder! Só o povo armado! Derruba a ditadura! Ditadura e governada! Derruba a ditadura! Ditadura e delita! Faz o jogo inteiro! Esta luta será longa.